O Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, abriga uma coleção de 500 mil exemplares de peixes e 100 mil amostras de tecidos dos animais. O Cláudio é biólogo e responsável pelo acervo, referência para pesquisadores do Brasil e do exterior. Ele coordena o Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, fundado por Fausto Foreste, um dos pioneiros do campo da citogenética de peixes no país. Quando eu vim para cá em 89, o professor Fausto, ele já trabalhava na área de citogenética de peixe, basicamente, e tinha um laboratório pequeno ainda, né, que ele trabalhava sozinho naquela época, e eu vim aqui para somar com ele, né? E aí a gente foi desenvolvendo o laboratório, né, a partir desse comecinho, e tá onde está hoje. A estrutura é utilizada por cerca de 40 pesquisadores associados. Além de amplas bancadas, o espaço conta com um biotério para a criação de peixes, usados em pesquisas, e esta sala de triagem, onde são catalogados os exemplares da coleção que mostramos no início da reportagem. A força motriz do laboratório é fazer a classificação científica dos peixes através da análise do material genético, um passo além de observar a aparência e funcionamento dos organismos. Hoje, a gente já tem uma capacidade de estudar genomas, né, que é o conjunto de genes de uma espécie, né, o conjunto de informação genética de uma espécie, de uma forma bem mais sofisticada do que há 30 anos atrás, né, que a gente tinha pouquíssimas ferramentas, né? Mas essa informação, ela é interessante porque assim, a gente consegue fazer comparações que vão responder basicamente qualquer tipo de pergunta que você fizer. Então, se você quer saber se um indivíduo pertence a uma espécie, se ele pertence a um gênero, uma família, ou se você quer saber se um indivíduo ele tem uma dieta herbívora, carnívora, dá para responder qualquer coisa que você imaginar, basicamente, com conhecimento genético hoje. Então, é uma ferramenta bem poderosa, né? As técnicas para obter essas informações variam. As mais avançadas fazem o mapeamento do DNA dos peixes. Hoje em dia, a gente tem as técnicas de sequenciamento mais tradicionais, que a gente chama, que sequenciam pedacinhos de 600, 700 nucleotídeos, né? São sequências curtinhas, né? E a partir dessas sequências a gente faz comparações entre as espécies. E também a gente tem outras técnicas já mais modernas que a gente isola regiões do genoma e sequencia milhares de pedacinhos dessas regiões do genoma, esses 30, 40 mil pedacinhos. E aí a gente analisa cada um desses pedacinhos procurando similaridades e diferenças, né, entre os indivíduos. Então é basicamente assim a nossa pesquisa, né? E depois que a gente gera esses dados, aí é basicamente bioinformática, né? É sentar no computador e analisar, né, esse material. O Ricardo fez as pesquisas de mestrado e doutorado no Instituto de Biociências de Botucatu. Hoje, ele coordena outra unidade laboratorial focada em estudos que aplicam a genética de peixes, o LAGENP. Ela fica no campus da Unesp, em Bauru. Talvez minha maior curiosidade seria como que os peixes se diversificaram da forma como eles se diversificaram, né? Então, acho que é o grupo de vertebrados talvez mais diversificado, né, com o maior número de espécies, vivem em locais totalmente distintos, né? Então temos peixes de água doce, água salgada, ambientes de água um pouco mais parada, ambientes de água muito agitada. E isso tudo acaba se refletindo também na área da genética, né? Então, do ponto de vista genético, os peixes exibem também toda essa diversidade de locais fisiológicos. Então, acho que isso é o que me, de fato, trouxe a atenção e o interesse para essa área. A minha rotina ela é baseada em protocolos de bioinformática, né? Então, dentro da área da genômica, há muito pouco de se fazer em bancada, né? Na parte de genética molecular. Então, a genômica ela se distancia um pouquinho da genética molecular, porque, de um ponto de vista experimental, todos os dados genômicos eles são analisados em computador.
Então, por mais que a gente estude aspectos biológicos, né, de curiosidade, de interesse dessas espécies, na genômica a gente então extrai o DNA desses animais e aí, a partir da extração e o sequenciamento do genoma desses animais, é que a gente começa a trabalhar, né? E aí o sequenciamento de DNA, ele é totalmente baseado em análises computacionais. Então, a minha rotina é utilizar o computador para justamente tentar entender toda essa diversidade de peixes e como que isso se estabeleceu ao longo da história. O Fábio também é coordenador do LAGEMP, mas segue uma terceira linha de pesquisa que utiliza a análise genética. O foco dele é a conservação de espécies já conhecidas pelos cientistas. A Camila é orientada por ele no programa de pós-graduação em Biociências Interunidades. Ela investiga se as escadas de peixes usadas em projetos de hidrelétricas são eficazes. Para a gente conseguir, né, ver se esses peixes, se a escada está funcionando, se ela está conseguindo fazer com que esses peixes migrem, a gente faz isso através, né, de ver como que está a variabilidade genética, então a frequência dos genes nessa população. E a gente só consegue ver isso, né, através aí das análises biomoleculares, então através de extração de DNA e as técnicas que a gente faz aqui no laboratório, né. Essa barragem causa um impacto na biodiversidade toda local aquática, principalmente do ponto de vista migratório. Os peixes que migram, eles chegam, na época de migração, eles têm uma barreira que impede eles finalizarem o ciclo da migração, da reprodução. Então, essas empresas, elas têm que fazer programas, projetos para minimizar esse impacto da barragem. Então, o que é interessante é que você tem vários métodos de minimizar esse impacto. Você tem as escadas de peixes, você tem programas de repovoamento, que para cada exemplo você tem lados positivos e negativos, né? Mas se existir uma lei, ou se existe uma exigência da parte legal de fazer o repovoamento, você tem que fazer ele do modo correto. Então, o que a gente tem feito em parceria com essas empresas é trabalhar com o repovoamento de forma correta, né? A gente, quando é autorizado fazer o repovoamento, essas empresas, a gente faz práticas de capturar as espécies no ambiente natural, fazer uma análise da variabilidade genética dessas espécies, coloca numa piscicultura, mantém esses reprodutores numa piscicultura parceira da região, né, principalmente da região que a gente estiver trabalhando, e daí a gente faz direcionamento de cruzamentos para manter a variabilidade genética. O LAGEMP também é parceiro do IBAMA, que faz a fiscalização ambiental no Brasil. O laboratório recolhe amostras de pescados apreendidos pelo órgão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e identifica a espécie que seria comercializada. A gente coleta o material, traz para o laboratório e faz toda a análise aqui no laboratório. Só que a gente não faz, o nosso laboratório não é considerado um laboratório forense, que faz análise, de dar laudo, a gente faz um monitoramento. A gente detectando problemas nesse comércio ilegal de pescado, a gente manda um relatório científico para o IBAMA e lá eles tomam as providências junto às empresas que fizeram esse comércio, né? Esse transporte de espécies que fazem parte da biodiversidade nacional, né, da nossa biodiversidade, e que de alguma forma estavam sendo comercializadas de forma fraudulenta, né, sem as devidas autorizações e permissões. A genética é fundamental para a caracterização. No aeroporto a gente tem barbatanas de tubarão, a gente tem bexigas natatórias. Então eles estão num processo, a bexiga natatória, olhando a morfologia dela, a gente não consegue identificar a espécie. Então a gente tem que pegar um pedaço de material da bexiga natatória ou da nadadeira da barbatana de tubarão, faz análise molecular e daí com a análise molecular a gente consegue identificar de que espécie que era aquela bexiga natatória, de que espécie que era aquela barbatana, e assim a gente vê se eram espécies liberadas para o comércio ou proibidas para o comércio.
Portanto, seja em prol da biodiversidade, da expansão do conhecimento sobre a evolução dos peixes ao longo da história ou da conservação das espécies que conhecemos, o trabalho realizado nesses laboratórios tem um impacto socioambiental. A Unesp, eu acho que ela é um polo que forma vários pesquisadores que vêm trabalhando nessas áreas. A gente tem vários pesquisadores que se formaram na Unesp e montaram laboratórios em outras universidades. Hoje tem seus grupos de pesquisa que eles estão iniciando os trabalhos. Então, a Unesp ela tem um papel importantíssimo na genética de peixes hoje no Brasil.